A novela das 7, Família é Tudo, traz dois personagens que só vêm crescendo na trama. Os irmãos Guto, que é o nerd, e o Chicão, que é o bronco, caíram nas graças de geral com pitadas de bom mocismo e aquela pimenta das falhas nossas de cada dia. Além disso, a sensualidade que o horário permite. Mande aquelas clássicas cenas descamisadas. Não vou tirar a camisa aqui, que senão isso é uma loucura. Né? Mas tudo isso só funciona graças aos atores envolvidos, cujo talento vai e renova a tradição, mantendo vivo o gênero que encanta e traduz o Brasil. É uma alegria receber hoje Daniel Rangel, o Guto, e Gabriel Godoy, o Chicão. Ei, Daniel. Prazer. Tudo bom? E aí, beleza? Tudo bom? Prazerão. Na infância ficava muito na coisa de quero ser ator no lugar de quero ser astronauta, mas perto do ensino médio, assim, eu realmente decidi. Sempre fui muito noveleiro. Então, e Campos não iam muitas peças, né? Não tinha muitos museus. Então, o meu contato com a arte era através da TV aberta. Sua formação artística foi assistindo televisão. A televisão. O Big Brother, naturalmente. Com uma certeza. novela ou outra e tal. Mas vem cá, esse negócio da novela ser obra aberta é magnífico, porque vocês não estão no núcleo central da novela, né? Não estavam, né? Não. Porque agora vocês vão crescendo. Sabem explicar por que esses dois personagens caíram nas graças do público? Eu acho que tem um mérito muito grande. O Daniel Ortiz, que é o autor da nossa novela, ele tem uma habilidade em todas as novelas dele. É minha terceira do Daniel e sua segunda, né, Dani? E ele consegue sempre manter todos os personagens, seja um coadjuvante ou seja um protagonista, sempre... Ele divide muito bem. Ele divide muito bem, então sempre tem um momento. Agora, a gente não esperava que ia dar esse boom. A gente não esperava que ia ter esse lugar mais sensual também, que acabou tendo, né? Esses pares que a gente tem, essa disputa amorosa que o Guto está vivendo, eu também com a Andrômeda. Então, isso foi uma surpresa. E eu acho que isso que é o legal de obra aberta. A gente vai se moldando com o que o público pede também. Ah, então isso está funcionando. Então eu vou reforçar um pouco aqui. Vocês assistem a novela todo dia? O que vocês têm ouvido sobre o Guto? A gente escuta isso, que a novela tem um ar leve, né? Que as pessoas se divertem muito com os personagens, com a novela como um todo. Acho que tem uma coisa também Eu acho que essa novela Bom, de novo, né? O Daniel Ortiz e o Fred Mairink, diretor. Daniel, escola do Silvio de Abreu. Fred, muito escola do Jorge Fernando. Então, a gente está fazendo uma comédia popular, né? E automaticamente, para um país como o nosso, um país continental, o alcance da novela... É incrível. Incrível. E na rua, assim, no nosso caso, personagens cômicos, mais leves, é de uma alegria, assim. Eu tô virando até um defensor de comédia popular, porque sinto, às vezes, muita crítica da própria classe, né? Mais cool, mais intelectual, mas eu acho tão difícil e tão necessário fazer isso. Como foi meio surpreendente o crescimento do seu personagem, você teve tempo de malhar antes da novela, Daniel? Você tá saradão, assim? Eu vou falar uma coisa. A minha intuição, eu tenho que confiar sempre nela. Porque no ano passado eu estava fazendo Amor Perfeito, um advogado de época só andava de terno e gravata. E também foi num pique, e lá eu já tinham me adiantado, que seria também de segunda a sábado, e eu não consegui encaixar atividade física, porque eu falei, não dá. Um pouquinho antes de acabar lá, eu falei, gente, e na próxima, se eu tiver que gravar dessa forma também, eu tenho que encaixar. E aí eu comecei a falar, assim, de meta. Não, mesmo se eu tiver que gravar cedo, eu vou antes ou vou depois. E aí veio o Guto. Aí falaram, um nerd, virgem, que gagueja. Eu falei, não, tudo bem, vou continuar aqui nos treinos, mas... Eu até falei com a Sabrina, nossa figurinista, que eu tive uma alergia no início da novela, eu fiquei cheio de pintinha. E aí eu falei assim, Sabrina, mas cena sem camisa, obviamente, não vai ter, né? Aí ela riu e falou assim, Dani, lógico que não, né? Você acha que o Guto vai tirar a camisa em algum momento? Eu falei, lógico que não, né, Sabrina? Corta para esse supino maravilhoso! Essa loucura! Ai, Jesus. Gabriel, você é corintiano? Eu sou corintiano. Não tá... Vai, Corinthians!
Vocês não viram eles vestidos de porco ali? Rola alguma alergia cutânea? Nossa Como é que você Senhora, haja lida fé com cênica de novo, né? Mas eu digo que eu virei jogador de futebol, né? Porque todo jogador de futebol... Você tá com corte de cabelo de jogador. Foi bem inspirado mesmo. O jogador de futebol, ele muda de clube, é só apresentar um contrato que ele muda de clube facilmente, né? E aí você vê, quer fazer uma novela das 7? Você vai ser palmeirense, tá? Tudo bem. Ser artista desse Brasil é tão difícil. Uma novela das 7, mas mexe com fantasias clássicas, né? Sim. A mulher de meia idade que tem um caso com um garotão. Sim. Não, e... Um garotão que também pensa nisso, gosta. Né? Que é recíproco nos sonhos dela. Não, e gravar esses delírios foi uma delícia, porque é o que o Gabi falou. Já é um presente do Daniel e do Fred a gente fazer personagens assim de composição, que a gente cria um corpo, uma voz. E ainda no delírio dá pra pirar mais ainda, Sim, porque é o sonho dela. Então o personagem que geralmente, né, o Guto, tem a maioria dos momentos dele mais recatado, tímido, gaguejando. E no delírio ele era o safadinho. Foi mal, Maradona, eu não quis te ofender, tá? Chicão, a culpa não é do Maradona. A gente sabe que com a Shakira ele consegue. A culpa é da Britney, aquela cadela sem sal, né? Vamos, cachorrada. Vambora, criança. Vai, Deixa o Maradona cachorrada, aí. para de zoar. Bolinha murcha Pode da ir, tia. encosta bolinha nele, sai murcha. fora, sai fora. Maradona, fica aí que eu protejo. Pode ir embora, pode ir embora. Cachorrada desocupada. Ele se chama Maradona na vida real? Ontem foi aniversário dele, fez um ano. Assim, é impressionante. Acho que tem um mérito, assim, vamos falar da edição, que é incrível, né, Bial? Como eles conseguem achar a reação certinho na hora. O Bruno, que é o adestrador. E, gente, é um trabalho a mais ali que você fala, meu Deus do céu, porque a gente... Pra ele ou pra você? Pra gente de concentração. Tem um lado que eu acho muito bonito, que é o set de filmagem, ele é muito agitado, né? Aqui deve ser, tem tempo, né? A gente precisa cumprir. E quando você tem um bichinho, parou. Todo mundo tem que se adaptar ao animal. O animal que nem trabalhar com criança. Exatamente. Então aquela pressa que a gente tem de cumprir, separa, né? Mas ele é obediente? Super. Ele obedece às suas ordens, tipo, deita. Fui treinado para conseguir fazer todos os comandos com ele, mas é assim, por exemplo, eu tenho uma cena de emoção com a minha companheira, né, com a Ramile, por exemplo, e aí eu preciso deixar, ele precisa vir junto, então eu preciso deixar ele aqui e eu tô me concentrando no texto, então eu fico, Maradona, aí, foi som, gravando, Maradona, vem! Então, assim, você tem que estar com o cérebro aqui e o cérebro ali, entendeu? Então, assim, tem um comando ali que eu fui criando uma prática. O que Central do Brasil causou? Você era um menino quando assistiu. Tinha uma sessão, não sei se ainda tem, toda segunda-feira depois do Jô, que era só de filmes brasileiros, filmes nacionais. E aí passou Central do Brasil, e aí geralmente eu dormia depois do Jô. Mas esse filme, não sei, o teaserzinho falou, não, eu quero ver esse filme. E aí eu me vi chorando 4 da manhã vendo Central do Brasil, especificamente na cena da carta, que a Fernanda lê, né, como o nome dele? Vinícius de Oliveira, o Josué. O Josué lê a carta da Dora. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. E aí eu tava chorando em casa e falando, caraca, agora virou o estalo, agora não é mais o sonho, quero ser ator que nem eu quero ser astronauta, eu quero ser ator, porque um dia eu quero fazer alguém sentir o que eu tô sentindo aqui agora. E aí esse filme Que barato. tem um... Eu soube que antes de você ser ator, você foi meio... Quase que você se desencaminhou na vida, foi fazer jornalismo. Fui fazer jornalismo, Bial. Na verdade, eu estudei em colégio Waldorf. Com princípios teosóficos. Exato. E basicamente eu tive 12 anos da minha formação conectado com a arte. Então eu tinha coral, fazia aula de argila, de tricô, tinha matemática, história, geografia, tinha todas as aulas. Alemão, mas você fala um pouquinho? eu fiz 12 anos de alemão e não falo. É uma língua... Peço desculpa. Es tut mir leid. Ich bin du bist, só sei... É isso. Olha, Mas é que eu acho que As aftas adem doen. Wo wohnst du? Vou me retirar. Ich liebe dich. E vem cá, mas o tricô você continua fazendo. Continuo fazendo tricô. Assim, eu tenho ali... Na pandemia eu resgatei o tricô. Inclusive o tricô tinha vergonha quando eu era criança, né? Agora adulto eu falo, nossa, realmente eu tive... Agradecer minha mãe Yara, meu pai Daniel, por terem me colocado num colégio Pode ter assim. pensado em fazer jornalismo, você não tem vergonha.
Então, você vê. E sabe por que eu fui fazer jornalismo? Porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Olha de novo o futebol. Eu queria trabalhar com futebol, era um sonho. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo teatro com os Menestréis, que é do Deto Montenegro e do Candé Brandão, que veio do Oswaldo Montenegro. Era um curso livre. E eu fazia jornalismo e fazia esse curso. E eu fui percebendo que eu estava muito mais feliz nesse curso livre do que na faculdade. Então, depois de 2 anos, eu resolvo largar. Minha família sempre muito amorosa, nunca foi resistente. E entrei na oficina de atores Newton Travesso e depois na EAD, na Escola de Arte Dramática. E aí caí no teatro e foi dando tudo certo. Capricorniano, né? Então, sempre o trabalho foi uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Então, consegui ter bastante trabalho para não sofrer tanto também.